Olá, queridos! Mais uma vez aqui pelo canal Efraim Márcio Eleutério. Hoje nós estamos aqui com a lousa toda rabiscada para a gente estudar a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar do selamento do povo de Deus. Quando é que termina o selamento do povo de Deus? Há um grupo, em massa inclusive, que acredita que o selamento do Novo Testamento de Jesus até entrar, um pouquinho antes de entrar para a última semana, é um selamento, e quando entra para dentro do Apocalipse, isto é, da última semana, existe um outro tipo de selamento, do qual essa ideia não funciona, não bate, né? É um selamento único. Seja onde ele parar, ele parou. Não tem dois selamentos, ou dois grupos distintos sendo selados por dentro das Escrituras. O outro grupo de pessoas que é um pouco menor, mas que vem avançando, inclusive muitos destes, né, ou é adventista ou é calvinista. Eles entendem que o selamento do povo de Deus acontece até chegar à última semana. Depois disso, não tem mais selamento. Ou seja, para a pessoa se tornar igreja, para fazer parte do sacerdócio e do reino de Cristo. Essa pessoa vai ser uma pessoa destinada a ser restante, nação que resta a ser governada. Porém, a gente encontra algumas dificuldades também nessa interpretação. Ou ela puxa para o lado do adventismo, ou ela vai puxar mais para o lado calvinismo. Quer ele seja calvinismo raiz, quer ele seja calvinismo moderno, atualizado, embelezado, empiriquitado, maquiado, etc. Então, desse lado aqui que você está olhando, para o lado direito da lousa, a gente tem o assunto do Apocalipse 7, onde fala dos quatro ventos do céu segurando, né, conservando seguro os ventos da terra. Veja que são ventos distintos. Ventos dos céus e ventos da terra não são a mesma coisa. Não são só quatro anjos. Existem quatro anjos segurando e quatro anjos sendo presos. Não tem por que quatro anjos no céu estar segurando eles mesmos, sabe? Ou seja, tem que ser quatro segurando quatro, para fazer sentido, pelo menos. Então a gente vai analisar com certeza esse detalhe aí, que é muito importante entendê-lo. Desse lado de cá, eu coloquei aqui algumas palavras que elas vão interferir diretamente no ponto onde você quer levar o selamento a ser acabado antes da última semana. Seja o adventista, seja o calvinismo, ou seja o pré-tribulacionismo, que também acredita que o selamento termina quando entra para a última semana. Essa ideia, ela não funciona quando você compara ela com as escrituras. E eu vou começar por aqui, ó. Testemunho. Apocalipse 11, logo no comecinho, quando está falando das duas testemunhas. E você vai ver essa ideia adventista, calvinista e pré-tribulacionista sendo desfeita e escoando para o ralo. Presta atenção, testemunho. O verso, se não me falha a memória, o versículo 4. Falando das duas testemunhas, quando elas tiverem terminado o testemunho que elas devem dar, a besta que surge do abismo faz guerra contra elas e as vence, falando das duas testemunhas. As duas testemunhas devem terminar um testemunho. E esse testemunho é a base do Novo Testamento, aliás, da Bíblia toda, né? Você tem uma enxurrada de texto falando do testemunho de Jesus, é com o testemunho de Jesus que você recebe o evangelho, que você é edificado, você é transformado e você passa a ter promessas da parte de Deus. Crendo no testemunho e reagindo em concordância que esse testemunho está me dizendo, que é o evangelho, testemunho de Jesus. Então eu não posso entrar para a última semana, as duas testemunhas não chegou ainda, todo mundo está selado, e aí as duas testemunhas vão dar um testemunho. Para qual sentido? Para qual objetivo? Esse testemunho das duas testemunhas vai ser direcionado para as pessoas. Ó, eu tenho um testemunho aqui, só que esse testemunho aqui não é para você ser igreja. Você não vai ter promessa de morar no céu, de habitar com Cristo, de reinar com Cristo. Eu tenho um testemunho, só que você vai restar. Você vai ser governado por mim. Essa ideia não dá certo. Essa ideia, para mim, é furada. Testemunho de Jesus. Clica na palavra testemunho para você ver a enxurrada de texto que vai aparecer no Novo Testamento.
E nos profetas também, inclusive lá em Isaías 8, né? Sela o testemunho no coração dos meus discípulos. E se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eles quem? De qual maneira? Aí você tem que adentrar no assunto, né? Entrar ali no fluxo do assunto da palavra de Deus no Novo Testamento, no requisito testemunho, você vai entender. Você vai entender que é fazer parte do reino de Cristo, obedecendo ao Evangelho. Ok, falei um pouquinho do testemunho, você viu que não dá certo. O testemunho precisa ser concluído. Aí a besta começa a se levantar contra eles. Mas eles têm que terminar de dar o testemunho, que é o Evangelho, que é para a pessoa se converter, senão não faz sentido dar testemunho. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a tua santa cidade. E dentro lá do contexto tem dar fim aos pecados, um deles, né? 70 semanas. Quer dizer que quando entrar para a última semana já deu fim aos pecados? Quer dizer que do início da última semana até Cristo vir não tem mais pecado? Todo mundo já tá com. Todo mundo já foi santificado, ninguém mais peca. Só falei da palavra dar fim aos pecados. Tem espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a profecia, selar a visão. São 7 pontos para se cumprir. Se cumpre 7 pontos no início da semana ou quando Cristo vem? Você vê que a conta não fecha? Calvinismo raiz, calvinismo moderno ou pré-tribulacionismo não fecha a conta. Segundo a palavra de Deus, né? Segundo a sua doutrina, segundo a sua explicação, pode até dar certo. Pegar um texto aqui, outro ali, isoladamente, fora do seu contexto, você consegue enganar. Mas você vai enganar trouxa. Você vai enganar besta. Sacrifício contínuo. Quando a besta se levanta, ela não começa a fazer guerra contra os santos e ela começa a cortar o sacrifício contínuo. Se o selamento do povo de Deus termina antes de entrar para a última semana, o anticristo tem que começar a cessar o sacrifício contínuo. Antes das 2 testemunhas aparecer, o anticristo já tem que cessar o sacrifício contínuo. Mas não é isso que acontece, né? O sacrifício contínuo é cessado a partir da metade da última semana. Na metade ele começa. Não quer dizer que quando entra para a metade da semana, todo mundo é morto numa socada só. Não é assim. A gente vai ver por textos, ler textos aqui, inclusive Mateus 24, você vai ver que vai ter pessoas, né, sendo mortas até quase na hora de Cristo vir. É naquele momento que o sacrifício está sendo cessado. Não quando a besta começa a fazer o trabalho. Outro assunto, edificação. Você tem Zacarias e Ageu, por exemplo, como exemplo, né? A edificação lá que participou Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué, toda a galera. Edificação. Houve uma paralisação, teve os seus motivos, cada um foi para sua casa, cada um foi cuidar da sua vida. Chega o momento de retornar à edificação, porque a casa de Deus foi abandonada, a casa de Deus está em ruína e precisa ser edificada. E aí Deus levanta, Deus acorda Zacarias e Deus acorda Ageu. E lá está escrito que Deus acordou eles e ainda acorda o espírito dos edificadores, todos que vão participar. Isto é só quando a última semana entrar é que vai dar início, vai dar o start para a edificação dar seguimento. Edificar é trabalho no Evangelho. Acrescentar, fazer entrar pessoas. Não que hoje não esteja entrando, não estou anulando essa ideia. Eu estou dizendo que a edificação em massa, vai chegar no seu auge, entende? Precisa acontecer isso. Inclusive o Pentecostes, né, sobre os gentios. Edificação. Esse assunto acontece antes da última semana entrar? Não faz sentido. Você vê que não dá certo a conta, não fecha. Vai vendo. Agora a gente tem um texto lá em Ezequiel, capítulo 9, que eu preciso ler para você, né? Eu ia falar de cabeça aqui, mas eu prefiro ler. Vou pegar a partir do 4. E ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por todas as abominações que cometem no meio dela. Toda injustiça, todo tipo de pecado, todo tipo de coisas bizarras que acontecem nessa terra ou em Jerusalém, existe pessoas que se incomodam, existe pessoas que não toleram, não aceitam, não concordam.
elas se manifestam ao contrário dessa ideia. Então, esse tipo de pessoa tem que ser marcado com um sinal na testa. No caso, é o selamento. Verso 5. Aos outros quem? As outras pessoas, que não geme, que não suspira, que não se preocupa. Pode a água descer quando subir, que tanto faz. Pode pecar, pode não pecar. Pode beber, pode não beber. Pode adulterar, pode não adulterar, não estou nem aí. Deus pode estar lá, como pode estar cá, não estou nem aí. Aos outros, ouvindo eu, passai pelo meio deles após eles. E sem que vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, e até exterminá-los. Mas mate a todos os homens, que não tiver o sinal. Se tiver o sinal, não vos chegais a este. Quem tiver o sinal na testa, ou seja, o selo de Deus, não chegue nessa pessoa. A começar pelo meu santuário. Deus falando, né? A começar pelo meu santuário. Então Deus está dizendo para Jesus fazer o selamento, né? É a ideia que vai ser trabalhada aqui daqui a pouquinho. É Jesus quem dá cumprimento nisso, ao selamento, né? Quem estiver gemendo por justiça, suspirando por causa das abominações e dos pecados que é cometido no meio da terra e no meio de Jerusalém, sela essa pessoa, marca essa pessoa, porque ela precisa ser protegida. Aos outros, aqueles que não gemem, aqueles que não se preocupam com nada, logo após, veja que quando Jesus está selando, ele está passando também no meio da terra e observando quem se preocupa e quem não se preocupa. Quem se preocupa, ele sela. Quem atende ao chamado, ele sela. Quem não atende, fica marcado. Pode não ser naquele momento. Mas em outro momento, no dia do julgamento, essa pessoa vai ser exterminada. Como está escrito. Após eles, é imediatamente. Passa selando. Levando Ezequiel ao pé da letra, se todo mundo já foi selado no início da semana, o que tem que acontecer? No início da semana, as pessoas que não recebem o evangelho têm que ser mortas. As pessoas que não querem nada com nada, imediatamente precisam ser mortas, como o texto está dizendo. Não faz sentido, né? Vamos ler outro texto, que no caso agora é o quinto selo. Quinto selo, Apocalipse 6, né? Versículo de número 11. O que está acontecendo no quinto selo? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que descansassem ainda por mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, de seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Então os santos que já permearam essa terra morreram, estão debaixo da terra. Vai ter um determinado momento. Quando eu falo santos, eu estou falando inclusive de Daniel, de Isaías, de Abel, sabe? De Jeremias, de Davi, Sansão, pessoal do Antigo Testamento, pessoal do Novo Testamento, estão clamando debaixo do altar. Até quando o Senhor vai ficar sem vingar o nosso sangue? E aí vem a resposta. Espera mais um pouco, até se completar o número de pessoas que vão ser mortas igualmente como vocês foram. Isto é, pessoas que estão no mesmo barco, no mesmo reino, em tempos diferentes, situações distintas, mas é o mesmo reino, é o mesmo corpo, é o mesmo grupo. Uns morreu antes, outros morrem depois. Mas faz parte, e outros ainda vão morrer depois. O quinto selo está em qual momento dentro da última semana? Ele já não está ali por volta da metade da semana, o quinto selo? No mínimo, né? Está ali por volta da metade da semana. E o que o texto está dizendo? Ainda não se completou o número. Falta pessoas entrar para esse grupo. Falta pessoas morrerem igualmente, estes morreram. Quinto selo. Você está vendo o que é calvinismo? Você está conseguindo entender que o calvinismo ele quer trazer um resultado pronto já? Ele quer decretar uma situação como se Deus tivesse decretado, e Deus não decreta nada. Está tudo... Nada está decidido. Nada está decidido. Ele deixa na nossa mão o resultado. Ele já sabe que tem um número, ele já sabe o que vai acontecer por antecipação, por causa da sua presciência, por causa do seu poder em ver o futuro e em prever, inclusive.
e dá detalhes. Você quer mais soberania que isso? Você quer mais poder do que isso? Não, você tem que dizer que Deus decretou. Eu quero que esse viva e eu quero que aquele morra. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim. Eu determino que aquele lá vai morrer e pronto, acabou. Eu determinei que ele vai restar. Eu não quero que ele seja rei sacerdote. Eu determinei que ela não entrasse no reino. Ela quer fazer obra, ela quer praticar o bem. Mas eu não quero. Ela vai restar. Ela não vai ser rei sacerdote. Calvinismo, decretar uma ação, um resultado antes dele acontecer. Ainda que já está escrito, querido. Calvinismo. O calvinismo moderno, nesse assunto, nesse aspecto, ele é pior do que o raiz, porque o raiz não tem conhecimento algum. Ele está na lista lá dos dorminhocos, sabe? Daqueles que foram seduzidos há quase 600 anos atrás. Mas a galera agora do calvinismo moderno acordaram, abre aspas. Eu penso, eu tenho minhas dúvidas se acordou realmente. Para distorcer tudo isso aqui, ó, para defender um calvinismo do inferno, um calvinismo que não tem nada a ver com o evangelho, ainda tem minhas dúvidas se acordou realmente. Bom, eu acho que vocês entenderam até aqui, né? Para finalizar esse quadro, ou essa parte da lousa, vamos ler Mateus 24, do 9 até o 14. Vamos ver se encaixa com esse pensamento aqui. 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Quinto selo. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando é que os santos são odiados? É a partir da metade da semana. É quando a besta se levanta. A besta se levanta e mostra aquele ali que é o culpado. Eles são culpados. E aí o diabo faz com que todas as nações odeiem a igreja, odeiem os santos. Tá vendo? É nesse momento que Jesus está falando. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E a besta está recebendo poder para agir 42 meses, com sinais e prodígios, de maneira que até fogo vai descer do céu. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aquele, porém, que preservar até o fim será salvo. Se Deus tivesse determinado que a pessoa fosse salva, não precisaria preservar, perseverar até o fim para ser salva. Ela já foi salva, pronto, acabou. Não tem que ficar perseverando. Eu já fui salvo, Deus já me escolheu. Aliás, ele não tem nenhum critério, né? Simplesmente ele me amou, me escolheu. Sou bonitão, tenho olho verde, cabelo preto, 1,80 m. Deus me escolheu, ele me elegeu. Não preciso perseverar. Já sou eleito, já estou salvo, não tem que fazer mais nada. Para que perseverar até o fim para ser salvo? É o que Jesus está dizendo. Para minha ideia de calvinismo dar certo, eu tenho que distorcer o que Jesus está falando. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, lembra do testemunho? A todas as nações, e então virá o fim. É quando termina o testemunho, quando o testemunho é entregue, quando Deus perceber, através dos santos, que no coração do homem não há mais margem de arrependimento, aí vem o fim. E a gente vai ler exatamente esse momento agora, a partir de agora. Vai chegar um momento que a própria igreja, o Espírito, vai sondar a terra e vai perceber que não há mais espaço no coração dos restantes, dos homens na terra, dos habitantes, que não vão mais se arrepender. Isto é, o testemunho de Jesus perde a força, perde o objetivo, ou conclui a sua obra. Não existe mais arrependimento na terra. É nesse momento, então, que termina o selamento. Então vamos passar agora para o lado de cada lousa, né? Eu vou abrir aqui em Apocalipse 7, para vocês verem que está sendo feita uma leitura errônea. Inclusive eu, Márcio Eleutério, já gravei vários vídeos aceitando e ensinando essa ideia de Apocalipse 7. Quando começar a trocar trombeta, quer dizer que já soltou os anjos, os ventos. Quer dizer que todo mundo já foi selado. Eu já ensinei isso no canal. Mas eu estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que é calvinismo. Eu estou dizendo para você saltar fora desse barco. Capítulo 7, versículo de número 1. É isso, né? 7 do 1 ao 3.
Diz assim, ó. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 ângulos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse na terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do lado nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E ele dizia: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, muito menos as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Aí o verso 4 vai dizer: então eu vi o número que foi selado. Foi 12 mil de cada tribo, tatati, tatatá, tatatá, você já conhece o desfecho. Então veja que o assunto aqui, que o anjo que está subindo do lado do nascente do sol é Cristo, quando ele ascende aos céus. Isto é, Jesus olha para os 4 anjos e dá uma ordem para eles. Não soltem os 4 anjos, aqueles que vão danificar a terra. Não soltem eles até selarmos. Veja a frase de Jesus. Se esses 4 anjos que estão segurando a terra fosse anjos opostos, anjos que não contribuem com o evangelho, anjos que estão ali não para obedecer ao evangelho, mas sim para contrariar o evangelho, Jesus não dizia selarmos. Ou seja, aqueles anjos estão contribuindo com a pregação do evangelho. Eles sabem que se eles soltarem aqueles anjos que estão presos, vai atrapalhar o trabalho de Cristo. Isto é, eles vão trair a Cristo. Então eles vão segurar. Por isso que o texto diz, conservando seguro. Se for necessário dar uma manutenção na corrente, uma manutenção no cabo de aço, eu não sei que matéria-prima que aqueles anjos estão amarrados e seguros. De fato, eles estão seguros. Ou seja, os anjos estão conservando a matéria-prima que prende os 4 ventos da terra, os 4 anjos. Então veja que são 4 anjos. Eu coloquei aqui, ó, 4 anjos que fala dos 4 ventos dos céus. Lá em Zacarias capítulo 6, os 4 ventos são os 4 cavalos, mas eles saem da presença de Deus, os 4 ventos. Esses 4 ventos, se você for em Ezequiel 37, você vai ver que é eles que sopram para o exército poderoso se levantar. No momento da ressurreição dos santos, esses 4 ventos vão ajudar na ressurreição dos santos. Esses 4 ventos, se você for em Provérbios, em Salmos, você vai achar N textos que eles colaboram com o evangelho. São, inclusive, Hebreus fala que eles são espíritos ministradores. Então, é bastante texto que fala deles. Já os ventos da terra só está em Zacarias e Daniel. Pode até ter outros textos, mas eu pesquisei, onde eu pesquisei, apareceu Zacarias e apareceu e Daniel. Então, Daniel fala dos 4 ventos da terra e Zacarias também fala dos ventos da terra. Inclusive, no capítulo 5 tem a mulher lá, da cegonha, que tem ventos nas suas asas, que é a iniquidade, é a maldição que sai de toda a terra. Então são 8 anjos na realidade, 4 em cima e 4 embaixo. Não tem possibilidade alguma de 4 anjos segurar a si mesmo. Você está entendendo? Tem 4 anjos segurando a eles mesmos, porque eles não podem se soltar. Não faz sentido, queridos. Inclusive o texto diz que esses 4 anjos aqui, ó, não soltem eles, porque foi dado a eles poder para danificar a terra. Por que Deus deu poder para eles danificar a terra? E Deus deu uma. Vocês se amarram aí um no outro, fica amarrado, tá? Vocês têm poder para destruir a terra, mas vocês vão ficar amarrados. E segura, e fica segurando para mim, até eu selar todo mundo. Mas não tá assim, querido. Veja que eles contribuem. Eu estou gastando tempo aqui, eu estou enfatizando porque é importante. Eu quero que você entenda. 4 ventos do céu seguram os 4 ventos da terra. Vamos ler o texto agora. Vamos ler os textos, que agora tem uns par de textos aqui para a gente ler, né? Então a gente leu Apocalipse 7. Deixa eu passar para o lado de cá, que eu estou ficando muito na frente aqui da lousa. Agora a gente vai ler, ou melhor, a gente acabou de ler, né? Eu vou ler novamente o início, como é que começa o capítulo. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 ângulos da terra. Depois disto, o quê? Apocalipse 6,15. O que aconteceu antes dessa visão? Eu vou voltar um pouquinho só, que é 3, 4 versos para cima. O finalzinho do capítulo 6 de Apocalipse está descrevendo
eventos do sexto selo. Deixa eu ver se é o sexto selo. Eventos que acontecem no sexto selo. O que está acontecendo? Versículo 15, né? Eu vou ler o 14 também. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, de todo escravo, livre, começaram a se esconder nas cavernas e nos penhascos e nos montes, e diziam uns aos outros, aos montes, ou melhor dizer, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Termina esse episódio do sexto selo. Cristo está vindo, certo? A sétima trombeta vai ser tocada, ok? Vai acontecer terremoto, aqueles eventos que a gente já conhece, já fala, assunto recorrente aqui no canal, você está cansado de ouvir. Este sexto selo, ou seja, esses episódios, por que os homens estão se escondendo de Cristo? Por qual motivo eles começaram a se esconder de Jesus? Ou seja, um pouquinho antes de entrar o assunto do selamento. É que Deus, quando chega no sexto selo, Deus volta para trás para recapitular a história e começar desde o início. Então ele começa como que começou o selamento dos santos. Então o início do selamento ele disse para aqueles anjos, ó, segura, tá? Agora a gente vai começar a selar e não pode soltar. Então quando você sai do capítulo 7 e entra no capítulo 8, está tendo toque de trombeta. Dando a entender, opa, já selou todo mundo. Mas não é assim, querido. Não é assim que acontece. Deus vai e volta, ele fica fazendo analepse, prolepse, sabe? Indo e voltando. Agora, no mesmo capítulo, vamos ler o versículo. A gente já leu o 17, né? Apocalipse. Agora é Apocalipse 9. Um pouquinho mais para frente, vamos avançar. Apocalipse capítulo 9, do 4 até o 6. O que está acontecendo no capítulo 9? Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ver. Quinta trombeta. Evento da quinta trombeta. Lembra que a gente falou aqui do quinto selo? Agora a gente está na quinta trombeta. Verso 4. É onde o poço é aberto, sai escorpião, sai os demônios lá. Verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a testa. Esse verso 4 aqui, por exemplo, vamos dar uma meditada nele. Jesus começou a assinalar na testa, certo? De quem geme e suspira por justiça. Não é só rei e sacerdote que geme por justiça. Não é só rei e sacerdote que é selado na testa para não ser destruído. Existe sendo pessoas aqui que a gente sabe que elas vão restar, elas não vão reinar com Cristo, mas elas são seladas também. Porque senão esses demônios atingiriam essas pessoas, porque o texto aqui é claro. Só ataque, só atormente quem não tiver o selo de Deus. Se as nações que restam não tiver o selo de Deus na testa, esses demônios atacariam elas. Ah, meu irmão Márcio, as nações já foram para o deserto. As nações já foram para o deserto, aqui não tem mais ninguém. Pode ser. Mesmo assim, não fecha a conta. Porque na hora de selar, se for levar o pé da letra essa ideia, na hora de selar, Jesus diz, olha, esse sela para ser rei e sacerdote, e aquele outro você sela para ser nação restante. Seria o quê? Deus interferindo no livre-arbítrio da pessoa. Ela está recebendo o evangelho, ela está crendo, ela gemeu por justiça. Ainda que no entendimento dela, no pouco entendimento que ela teve, ela gemeu. De alguma forma, ela merece ser selada. Aí Deus deixa na mão dela o resultado. Ou ela vai restar, ou ela vai ser rei e sacerdote segundo as obras dela. Fica na mão da pessoa, não fica na mão de Deus a decisão. Até Cristo vir, nada fica decidido. Desde o início, todo mundo é selado para ser rei e sacerdote. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele nele que crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Jesus morreu por todos. Ele quer que todos sejam salvos. Mas à medida que a salvação vai chegando, o homem vai correspondendo segundo as suas obras, e na maioria das vezes as obras que esse homem corresponde ao evangelho não é de acordo com o que Deus quer. Nem por isso ele merece ser condenado no lago de fogo. Ele merece ser lapidado, ter uma segunda chance, sabe? De alguma forma, ele melhorar aquilo que ele não fez corretamente. Lembra, o nosso Deus é um Deus justo. Não é porque eu não tive obras de rei sacerdote que eu preciso ser jogado no lago de fogo. Eu levantei a mão, recebi Jesus, me tornei rei sacerdote por conta disso. Se eu crer, se eu praticar e obedecer. Mas acontece que na minha caminhada, em alguns momentos, eu falhei. Por algum motivo, eu falhei. Eu não consegui atingir a meta. Eu vou ser jogado no lago de fogo? Não. Eu vou ter o meu sacerdócio rebaixado, isto é, eu perco o cargo de rei sacerdote, mas eu continuo sendo salvo. Eu vou ser obedecido, entende? Outra pessoa vai me ensinar, outra pessoa vai me sacerdotar, outra pessoa vai me governar porque eu não atingi a meta que o evangelho exige, a demanda que o evangelho exige de mim, entende? Deus não está sendo injusto comigo. Você está entendendo? Agora, se Deus determinar na hora de selar quem vai restar e quem vai ser rei, não está escrito isso. Então, por isso que o verso 4 está dizendo, os demônios, né? Só atormenta quem não tem o selo. Ou seja, porque aquela pessoa já está mais do que na cara que ela não vai receber evangelho, ela não quer nada com Deus. Então ela precisa ser atormentada. Querendo Deus atormentar ela, castigar ela, para ver se consegue atingir o coração dela para encontrar arrependimento. Para não lançá-la no lago de fogo. Até nisso eu vejo misericórdia de Deus. Verso 5. Foi-lhes dito também, dado não que os matassem, mas sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. É até o 6, né? Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão sede ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Aí aqui a sequência vai falar do aspecto dos gafanhotos, dos demônios, dos bichos que atacam o povo. Veja que Deus então atormenta a pessoa, né? Mas não permite que ela morra. Porque se Deus tivesse zangado para destruir, ele já mandava matar logo essa praga. Manda logo pro fim dos infernos e pronto, acabou. Vamos acabar com isso logo. Por que só atormentar? E tem resposta para isso. O próximo texto é Apocalipse 9, 13 a seguir. E a gente finaliza, inclusive. 13. É o mesmo capítulo, na verdade, né? Só que agora vai estar na sexta trombeta. Lá estava na quinta, agora vem a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Quem é que tem a trombeta? Quem que toca a trombeta? Na igreja? Então, a igreja vai receber autoridade. A igreja vai receber uma ordem vindo do altar de ouro, da presença de Deus. O anjo vai bradar para a igreja. E a igreja vai dizer o quê? Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele dia, hora e mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 vezes milhares. Eu vi o seu número. Eu não sei porque João fez esse cálculo aqui, né? Agora, verso 17. Assim, nesta visão, eu contemplei que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Verso 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da sua boca, foi morta então a terça parte dos homens. Mas a terça parte dos homens não é a totalidade dos que estão habitando na terra ainda. Tem mais pessoas. Olha o verso 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda parecia-se como serpente que tinha cabeça e com ela causavam dano. Verso 20. Os outros homens, quais homens? Os outros homens não foram mortos por esses flagelos. Não se arrependeram das obras das suas mãos,
deixando de adorar os demônios, os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de prata, de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, das suas prostituições e dos seus furtos. Então, o que o texto está dizendo para nós? Esse texto aqui de Apocalipse 9. Que estamos na sexta trombeta, ou melhor, o efeito da quinta trombeta, quando os escorpiões saíram, os demônios saíram para atormentar a terra, os homens tiveram 5 meses de tormento. 5 meses de tormento. Para Deus tentar extrair algum tipo de arrependimento neles, para ver se eles se arrependiam das suas obras, mas não se arrependeram. Então, depois dessa tormenta, foi solto os 4 anjos, os que estão amarrados para matar. Então eles mataram a terça parte da terra. Muitos homens foram mortos. Porque Deus, já na sua presciência, viu que aqueles homens não foram capazes de se arrepender e nem deixaram de adorar os seus ídolos, foram mortos. Mas não é a totalidade ainda. E ainda restou um grupo. Veja, morreu uma galera por enxofre, por fogo, sabe, por doença, por tormento de escorpião. Outros foram só atormentados, mas não morreram. Desfecho. Lembra do quinto selo onde está? Aqui. Onde que a gente leu? Aqui. Não foi? Um pouquinho antes, é isso mesmo. Ó, esse trechinho aqui, Apocalipse 6,15, não apareceu lá no sexto selo? O sol se encolhendo como um pergaminho, e os homens se escondendo nas cavernas, correndo cada um, comandante, escravo, servo, livre, grande, pequeno, falando para os montes, cai sobre nós, nos esconda da face daquele que está vindo. A gente acabou de ler na sexta trombeta. Os outros homens não foram mortos, nem por flagelos, nem pelas picadas de escorpião, não se arrependeram, não deixaram de adorar os ídolos. O que eles fizeram? Se esconderam nas cavernas, começaram a se esconder. E os anjos foram soltos para matar, inclusive, a terça parte, né, da terra. Por conta de não haver arrependimento na terra. Tá vendo por que os anjos foram soltos exatamente nesse momento? E por que agora a gente entende que não há mais arrependimento na terra? Não há mais como o testemunho de Jesus causar efeito? Ou seja, o objetivo, o papel central da cruz foi concluído na íntegra. Não tem mais o que fazer. Os homens passaram por todo tipo de flagelo, não se arrependeram, foram se esconder nas cavernas. Aí vai vir a sétima trombeta e vai vir. Por isso que lá, quando Jesus desce com a igreja, depois da glorificação corpórea, vai ter que ir buscar eles nas cavernas, nos esconderijos, para trazer na presença de Cristo, para ser morto lá. Tá entendendo? Deu para entender, queridos? Os 4 ventos, por que o selamento não pode terminar no início da semana? Por que o selamento vai até o finalzinho, como a gente leu em Mateus 24? Vai chegar um tempo que as pessoas vão matar vocês e vai tributar culto a Deus. Que época é essa? É da metade da semana para frente. Só que tem trechos, não exatamente em Mateus 24, mas em Lucas fala, em Marcos fala, que os santos serão levados aos governantes e tribunais para darem testemunho. Para darem testemunho. O evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações. Todas as nações precisam ouvir o testemunho. E não é qualquer testemunho, tá, querido? Não vem querer jogar esse blá 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 que todo mundo já ouviu, que todas as nações já conhecem o evangelho, que não sei o quê. Eu estou falando do evangelho genuíno, o evangelho que está nas escrituras. Não é o evangelho barato, sucateado, comercializado, que está nas redes sociais rodando por aí. O evangelho do comércio, o evangelho gospel, o evangelho, sabe, nada a ver, o evangelho de Satanás, o evangelho de Lúcifer. Não é esse evangelho que eu estou falando. Eu estou falando do evangelho que contém o testemunho de Jesus, dos quais os apóstolos, que foram testemunhos oculares, eles viram, eles viveram junto com Jesus e receberam esse testemunho. Passaram para nós este testemunho. E este testemunho vai ser passado de Beltrano para fulano até chegar o fim do testemunho. Mas é o testemunho genuíno, é o testemunho do evangelho que transforma, que cura, que liberta. É o testemunho de Jesus que faz você tirar as escamas dos olhos, você sai da cegueira.
Eu quero que você agradeça a Deus, porque Ele tem quebrado, Ele tem destruído a nossa ignorância, Ele tem quebrado a sua ignorância, Ele não tem te deixado perecer como muitos estão perecendo. Você que está me vendo, que está até o finalzinho, de repente está até com o olho lagrimejando e o coração queimando. É você mesmo. Deus tem quebrado a sua ignorância. Deus tem quebrado a minha ignorância. Mas Deus tem nos chamado para fazer parte de um grupo. Não é grande, é um pequeno grupo. Mas é um pequeno grupo que vai levar uma mensagem genuína. É um leite espiritual do qual Pedro fala para a gente desejar. É um leite que não contém adulteração. É o leite genuíno. E depois desse leite genuíno vem um alimento sólido, uma chuva serôdia, um alimento do qual é só para adulto. Criança não pode comer desse alimento. Ela não consegue, ela não dá conta. Amém, meus queridos? Fechando, então, encerrando aqui o assunto do selamento, eu espero que você tenha compreendido, entendido e que você definitivamente abandone o calvinismo, o adventismo e o pré-tribulacionismo. Porque são doutrinas de homens, mais cedo ou mais tarde você vai ser prejudicado, ou pior, a sua família, ou até mesmo os seus que te acompanham. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima gravação, permitindo Deus.